Vivemos tempos sombrios no Brasil. E ultimamente vivemos já uma ditadura velada por N motivos que estamos colocando, né? Bandidos nas ruas, quebras de lei. E dentro disso, o maior responsável por isso, e é o que permite isso, é o judiciário, né? Não o único responsável, mas o maior. Porque ele está agindo à margem da lei, na ilegalidade, nessa nova fase da ditadura que está se colocando no Brasil. Velada por enquanto, mas mostrando sua cara. Para quem quer ver e quem quer denunciar, obviamente, né? Quem não faz parte desse sistema podre que aí está ganhando cada vez mais terreno. Então o judiciário vem fazendo agora o quê? Vamos caçar os adversários políticos. Como ainda não chegamos no El Paredón, né? Como na Venezuela, como ficou famoso na Ilha dos Castros, né? Na ditadura cubana, não chegamos ainda nesse ponto. Então, como a ditadura é velada, ela tem aquele verniz de legalidade, eles usam o judiciário, né? O judiciário que é aparelhado e vem agindo à margem da lei. Vamos pegar aqui algumas decisões de como eles estão caçando opositores, né, para fazer uma eleição única, ou voltar ao velho esquema que era PT e PSDB, né, o policial ruim, o policial menos ruim, né, a esquerda caviar contra a esquerda radical, a extrema. Eles estão fazendo o quê? Usando o judiciário, mais precisamente o TSE, para perseguir opositores políticos. Vamos começar lá atrás, vamos ficar por enquanto só em políticos, vamos colocar nem em jornalistas, né? O caso do Santos, Jovem Pan e etc. Ou podemos colocar também o pontinho da Jovem Pan, do Brasil Paralelo, né? Dentro disso. Vamos lembrar lá atrás, o primeiro episódio da Cruzoé, né? Quando ela falou mal do judiciário e o Alexandre de Moraes acatando um pedido do Dias Toffoli, porque ela falou que o Dias Toffoli era um amigo do meu pai, né? Dando uma ligação do Dias Toffoli com o Odebrecht, que ele mandou suspender e caçar todos os exemplares daquela edição, né? E proibir, tirou do ar a revista. A gente passa por Alan dos Santos, né? Criticava o Supremo tanto que foi caçado, foi incluído no inquérito das fake news, que ninguém sabe qual que é, e que ele não teve nem acesso ao tal do inquérito, ou seja, se quebra o direito universal de direito à defesa. E isso é uma coisa que está se tornando cotidiana, né? A gente passa lá pelo Oswaldo Eustáquio, mesma situação. A gente passa por parlamentares, né, de direita. Tivemos aí o Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Carlos Jordi, tantos outros aqui na lista. Passa por artistas como Sérgio Reis, passa com humoristas como Bianchi, como Danilo Gentili, como tantos outros, que são proibidos de falar. E são colocados dentro de um inquérito de fake news, seja lá qual inquérito que for. Que para começar é um inquérito ilegal. Ilegal, porque não existe crime de fake news tipificado dentro da lei. Então começamos aí. Primeira ilegalidade à margem da lei, né? Cometendo crime, e muitas das vezes o senhor Alexandre de Moraes, né? Que é o detentor, o relator, o criador, o gênio desse inquérito. Aí a gente começa nas prisões e perseguições políticas. Daniel Silveira gravou um vídeo que ficou rodando tempos e tempos, e meses, falando do Edson Fachin. Vamos discutir o conteúdo do vídeo, se foi ofensivo, foi um ataque. Ele dizia lá que quebraria a cara do Fachin, uma coisa assim, né? Mas aí já existe na lei brasileira o quê? O processo penal de danos, de ameaça, né? Existe um processo penal. Não, ele foi incluído dentro de atos democráticos e fake news, ataques às instituições. Né? Como se ele não tivesse atacado o Fachin diretamente. Ou seja, foram lá, perseguiram, e o Alexandre de Moraes criou a prisão em flagrante por um vídeo que estava rolando meses. Então ele mandou a agência da Polícia Federal irem na casa do Daniel Silveira e prenderem ele em flagrante. Né? Então ele inventou uma lei, porque prisão em flagrante é quando você flagra um crime acontecendo na hora, flagrante. Não em decorrer. Em decorrer você abre um processo contra o cidadão, o processo investiga e aí chega até lá no final do processo, né, apresentando provas, defesas, obviamente, a prisão. Então, uma prisão ilegal, sem falar que ele era parlamentar e era munido de direito parlamentar para falar o que quisesse, até bobagem. Ou seja, quem deveria caçar o mandato do Daniel Silveira era a Comissão de Ética da Câmara, o que não fez. Depois a Câmara covardemente fez, acatando a decisão do Alexandre de Moraes, a decisão ilegal. Então, a Câmara, covarde que é, retificou a decisão ilegal, mais uma decisão criminosa, do TSE.
perseguindo um adversário político, porque o Daniel Silveira era combativo ao STF. Né? A gente chega ao caso do Deltan Dallagnol, né? Onde o TSE usou para caçar o mandato do deputado mais votado, quase 400 mil votos no Paraná, mais votado no Paraná, na história do Paraná, quebrando a democracia, fazendo de idiotas os seus eleitores, pouco se importando por quem foi lá e votou nele, né? Com o argumento de que ele respondeu a um processo disciplinar quando ainda fazia parte do Ministério Público, lá de Curitiba. Mas a verdade é que o Deltan Dallagnol saiu, deixou o Ministério Público antes desse processo disciplinar. E esse processo disciplinar, ainda que fosse, deveria ser respondido disciplinarmente, e ele como servidor público, do Ministério Público. Não, nada que a ver com o processo eleitoral. Até porque quando ele foi eleito, ele ainda não respondia a processo disciplinar nenhum. Muito menos entraria como ficha suja. Mais uma decisão ilegal. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A Câmara, covardemente, ratificou. Sérgio Moro está vivendo o mesmo processo. Já vamos adiantar que vai chegar lá. E vamos chegar ao grande expoente, que é o grande rival, né, do judiciário, da esquerda que está aí, do sistema que controla o Brasil desde sempre. Ou desde a redemocratização da República. O sistema podre, falido e ligado ao socialismo. Né? Então, chegamos ao expoente que foi Jair Messias Bolsonaro ficar inelegível. Por quê? A acusação do PDT, de Carlos Lupe, de que ele teria usado de abuso de poder quando se reuniu ali nas vésperas da eleição com embaixadores internacionais para questionar e mostrar para eles em laje na reunião que o sistema eleitoral brasileiro é frágil, que as eleições brasileiras não são 100% confiáveis, que o sistema da urna eletrônica não é confiável. Fiz até uma pergunta simples para os embaixadores de países desenvolvidos se eles usavam aqueles sistemas. Disseram não. Né? Então o Alexandre de Moraes deveria mandar prender também os embaixadores, né, e acusá-los de fake news. Só que o Bolsonaro fez isso em resposta ao Edson Fachin, que agiu aí sim à margem da lei, se encontrando com esses ministros, esses embaixadores, para falar que as eleições brasileiras eram limpas, eram corretas, eram totalmente seguras, que o judiciário assegurava elas, faziam parte da democracia, e, pasmem, que estou orientando esses embaixadores que, assim que o resultado das urnas fosse divulgado, eles rapidamente deveriam reconhecer o vencedor, seja quem for, né, obviamente, e não dar margem para golpes de Estado ou questionamentos das urnas brasileiras, porque quem questionasse elas estaria agindo à margem da democracia. Se reuniu com eles de forma ilegal. Então, Edson Fachin, sim, deveria estar respondendo um processo. Deveria ter sido arrancado do seu cargo e punido com o rigor da lei. Não o Bolsonaro, que fez legalmente, porque assim é. Aí a gente chega aos votos, né? Vamos chegar aos votos. Da Carmen Lúcia. Aquela mesma que não entrou com processo nenhum contra o MST, né? Quando ela fez um voto lá que não era do agrado do MST, e eles jogaram tinta na casa dela, tinta vermelha, no apartamento da Carmen Lúcia. Ela não considerou isso como terrorismo, nem entrou com processo contra eles, né? Não falam que eles quebraram o Estado Democrático de Direito. Então, baseado nisso, vamos aqui ver o voto dela. No voto da Carmen Lúcia, ela diz que um representante público não pode desqualificar um órgão de Estado. Se isso é motivo para tornar ele elegível, o Lula, quando foi preso, o que ele falou? Que tinha um STF acovardado. Porque Lula esperava o quê? Que os seus amigos no judiciário, no STF, que a maioria foi colocada por ele e por Dilma Rousseff, estavam acovardados diante dos processos da Lava Jato, na primeira instância, né? E eles teriam poder para isso. Lula ficou inelegível por isso? Não. Aí ela fala que atacar o ministro do STF é atacar as instituições, porque Bolsonaro se reuniu com os ministros dizendo que Fachin estava mentindo. Que Barroso, quando foi na Inglaterra lá e passou vergonha, estava mentindo, falando que no Brasil o Bolsonaro que estava defendendo a volta do voto em papel, da cédula, que não é o voto impresso. Né? Ou seja, ela quer colocar que
Aí já na outra explicação dela que não há democracia sem judiciário, e questionar a autoridade do poder judiciário é questionar a democracia. Ou seja, quando ele mostra que um juiz do STF mentiu descaradamente, os dois, e um agiu a marginalidade se reunindo com os embaixadores, para falar que o judiciário, as eleições do Brasil são limpas, é mentira. É mentira, só que ele deu o nome do sujeito. E o Fachin estava lá, o Barroso estava lá. Então ela coloca que é atacar o judiciário. E quem atacar o STF, a instituição, e quem atacar a instituição está atacando a democracia. Só que eles agindo à margem da lei não é atacar a democracia. Eles se consideram a democracia. Eles se consideram o STF. Então, se atacar um dos ministros é atacar a democracia inteira brasileira. Se apontar que o ministro está mentindo e agindo à margem da lei, é atacar a democracia brasileira. Né? E aí a gente chega a tal de Floriano Marques, que incluiu no tal do processo o 8 de janeiro, que é algo que está correndo em juízo da lei, as investigações dos atos das invasões do 8 de janeiro, e dentro da CPMI e do Congresso. Não tem nada a ver com a acusação do tal do Carlos Lupe, que foi de abuso de autoridade por ele se reunir com ministros, e era só isso a acusação se fazia. Ou seja, ele inclui um outro processo que não tem nada a ver com esse para justificar o seu voto. Ou seja, está dando um voto à margem da lei, criminoso. E chegamos a ele, o Xandão. O Xandão colocou em xeque, disse que o Bolsonaro colocou em xeque, botando dúvidas no sistema eleitoral, o sistema e a lei. E disse que isso é matéria vedada, ou seja, inquestionável. Ou seja, quem questionar a veracidade das urnas das eleições no Brasil e o TSE está agindo em crime. É proibido se questionar isso. Ninguém pode duvidar de como é feito o sistema eleitoral brasileiro, como é feito o sistema de votação e a organização. E diz que o presidente nunca apresentou fraude. Essa foi a justificativa do voto do Alexandre de Moraes. Nunca apresentou provas, que é mentira. Não só o Bolsonaro apresentou provas, né, naquele relatório, né, no dossiê entregue que ele fez pela Polícia Federal, que não era sigiloso, porque o dossiê que ele entregou, baseado nas investigações de supostas fraudes e que a eleição não era confiável em 2018, o sistema não era confiável em 2018, foi baseado no relatório da Polícia Federal, entregue pelo próprio TSE. Ou seja, quem está produzindo e quem produziu material dizendo que as eleições não foram seguras e não foram atestadas em 2018, foi o próprio TSE. Então o voto dele se baseia que o TSE é um órgão desmoralizado porque questionou as próprias eleições criadas pelo TSE, com o hacker lá invadindo. Então, meus amigos, para encerrar, nessa parte da ditadura que estamos vivendo, o judiciário está agindo à margem da lei, como eu coloquei aqui com provas, para caçar seus adversários políticos. Como não tem El Paredão, eles estão tirando do jogo todos os adversários que têm condições políticas de ou os questionar ou os vencer.